Boa tarde, pessoal. Mais um dia do programa Objetos e Memórias, pela Just TV, que está apoiando esse projeto. E, para quem não sabe, o livro Objetos e Memórias é uma edição muito importante para a terceira idade no Brasil. Os idosos carentes que vivem em abrigos, que vivem à margem da sociedade, precisam do seu apoio. Se você puder comprar um livro desse, Objetos e Memórias, e saber um pouquinho mais desse projeto que ajuda idosos, acesse o site www.roselibueno.com.br e compra um livro desse, que inclusive encarta um DVD, que é para humanizar o projeto, que o Sérgio Reis ajudou. E a gente tem uma campanha linda no YouTube, que essa campanha é Ame, Respeite e Ampare os Idosos. E a gente tem um depoimento fantástico, que você vai dar uma olhadinha agora, ver quem está apoiando esse projeto. Bom, o que eu posso dizer? Ame, respeite e ampare o idoso, né? O idoso também já sou eu, tenho mais de 60 anos, estou na terceira idade. Eu acho que esse respeito que eu sempre tive quando jovem, eu acho que vocês não têm, é uma obrigação do jovem ter pelo idoso, principalmente porque eles têm uma coisa que vocês não têm, que é a experiência. Isso a gente só adquire com os anos, com a vida, com a trajetória, com arriscar situações, com os erros e com os acertos. E vocês estão começando a vida de vocês. Então, o mínimo que vocês têm que ter realmente pelo idoso é respeito, tratá-los bem e poder usufruir deles, porque eles sabem muito mais que vocês. Gente, vocês viram que legal? O Toquinho é lindo. Recebeu a gente no Sesc Pinheiros, foi simpaticíssimo e deu esse depoimento que vocês viram. Um beijo, viu, Toquinho? Muito obrigado. E hoje a gente está recebendo um editor, escritor, formado em Letras e Comunicação Social. Teve a brilhante ideia de publicar um livro que conta muitas coisas sobre o Brasil, em assuntos que vão de história, culinária, cultura, música e futebol. Em véspera de Copa no Brasil, e também nesse momento faz um pouco também, né, menção a esse momento de reflexão que a gente está passando na política nacional. A gente está recebendo José Carlos de Castro. Tudo bem, José Carlos? Tudo bem, e você, Roseli? Estou ótima, uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado, igualmente. Muito bom. E a gente vai contar essa história maravilhosa que vocês vão se surpreender com os objetos que tem dentro desse baú. Foi sensacional essa descoberta de hoje. Agora, José Carlos, como é que foi para você separar todos esses objetos e mexer nesse seu passado? Como é que foi isso para você? Então, Roseli, isso mexe muito com a emoção, né? Coisas que estão guardadas há muito tempo, que ficam na memória da gente, mas que elas não aparecem frequentemente no dia a dia. Vamos abrir agora o baú de objetos e memórias do querido José Carlos. Bom, vamos começar, tá recheadíssimo. Bom, onde que você nasceu? Vamos começar com o nascimento. Eu nasci em Lorena, é uma cidade do Vale do Paraíba. Agora a gente tem aqui, olha só o que nós temos aqui, gente. Isso aqui é quando ele nasceu, 1949. Por quê? Apesar de não aparentar, José Carlos já passou dos 60 anos, tá? Tá ótimo. Obrigado. Aliás, como é que foi chegar aos 60 anos? Você sentiu alguma diferença aí
ou de comportamento, de pensamento, que a gente vai evoluindo, claro, né, com o passar do tempo. O que você pode falar aí disso aí? Bom, é natural que a gente vá tendo uma compreensão melhor da vida, senão a gente ficaria parado no tempo, né? Claro. Essa coisa de dizer que algumas pessoas dizem, eu tenho 80 anos, mas tenho cabeça de 20, me sinto um jovem de 20. Eu acho que eu não concordo muito com essa maneira de colocar. Eu prefiro estar com mais de 60, precisamente 64, com cabeça de 64. Mas eu acho que a gente tem que ter a mente arejada. Né? A gente não pode ter a mente envelhecida. Isso que eu ia te falar, manter a juventude na mente. Nesse sentido. A mente arejada, sempre disposto a aprender alguma coisa. Agora, a gente tem fotos aqui de família e fotos de... Vamos começar com a sua mãe, né? Olha só. Tem outras fotos aí, mas vamos pegar essa daqui, que foi uma das últimas fases dela. Isso. Alguns anos antes dela falecer. Qual o nome dela? Ela faleceu em 2002. Isso é uma foto uns anos antes. É Geralda. Senhora Geralda. E aí, do seu pai, a gente tem uma foto... a gente tem mais outra foto aqui, que essa foto é da sua avó. Essa é minha avó materna. O nome dela? É Rosa. A dona Rosa. E, aliás, até a sua mãe parecia um pouquinho com ela. E a gente tem aqui do seu pai uma foto. Isso. Meu pai, quando serviu na Segunda Guerra Mundial, é uma foto dele fardada. Olha só, qual o nome dele? É Álvaro. Senhor Álvaro. Geralda e Álvaro, é isso. E aqui o casal. Opa, e aqui o casal Geralda e Álvaro. Isso, quando eles eram namorados. Gente, 1945 tá aqui, meu pai atrás da foto. Meu pai já estava no exército. E aqui a gente tem o casal. Olha que maravilha. E a foto de casamento. Muito bom. Que Deus abençoe. Que essa família linda que eles criaram, gente, tem aqui a família. Aqui. E você no exército aqui. Quando eu estava no exército, soldado, minha mãe, meus irmãos. E os irmãos, que são quantos? Nós éramos em 6 e faleceu um irmão em 98. Domingos Sávio, o nome dele, com 41 anos. Bem jovem. Bem jovem. Ele era casado, deixou 2 filhas que já estão praticamente formadas hoje. Quer dizer, foram quatro meninos e 2 meninas. Isso, em casa nós éramos em 6, 4 homens e 2 mulheres. E 2 meninas. E aqui, sua cidade, Natal. A praça, quando era dessa forma, na minha infância... Na sua infância. Tinha uma fonte luminosa, maravilhosa, que a gente curtia muito. E aí é uma das ruas, também próximo da praça. Também lá. Também lá em Lorena. Interior. Então, quer dizer, você viveu no interior de São Paulo com... Eu vivi até os 28 anos. Com toda a regalia da infância do interior, que é uma delícia, né? Principalmente naquela época, né? E, aliás, a gente tem mais fotos aqui de infância, nesse álbum aqui, que a gente destacou algumas, mas esse álbum aqui é sensacional. Aqui tem primeira comunhão das meninas, não é isso? Das suas irmãs. Das minhas irmãs. Você pequenininho no colo da tua mãe. No colo dos meus padrinhos. E dos padrinhos. E tem meus irmãos crianças. E tem você pequenininho, bebezinho, peladinho também. Eu tô aí numa foto. Tem as menininhas. Gente, muito, muito legal, porque, como ele falou, já tem 6.4, né? E tá todo organizado aqui, guarda. Que as pessoas falam que não guardam. Guardam sim, né? Guardam coisas. Eu acho que todo mundo guarda um pouco. Tem pessoas que guardam mais. Né? Tem pessoas que são mais detalhistas, etc. E vão guardando tudo, até brinquedo da infância, guarda, etc. Outras não se preocupam muito. Não se preocupam. Antes de falar de religião, qual que era a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? Olha, a minha relação, assim como a dos meus irmãos também, foi uma boa relação sempre. Eu acho que, em relação ao meu pai, eu tinha um pouquinho de dificuldade mais no relacionamento com ele, e vice-versa. Mas nada que, vamos dizer assim, que fosse traumático. E com a minha mãe, todos nós tivemos muito boa relação. Nós temos aqui alguns objetos que são sensacionais. Nós temos aqui, então, esse livrinho foi da sua primeira comunhão, é isso? 1958 tem aqui, olha. A gente tinha um livrinho de primeira comunhão, que fazia as orações, e um santinho, que era a lembrança dada no dia da primeira comunhão. Agora, nós temos aqui esse manual, Manual da Nossa Senhora Aparecida. Conta a história sobre esse manual. Então, esse manual aí,
era da minha avó. A data desse manual é de 1909, começo do século passado. Nossa, gente. E é da minha avó. Minha avó fazia as orações. Minha avó era muito rezadeira, uma mulher muito religiosa. Ela fazia as orações dela diárias por esse manual. Sim. E quando eventualmente eu fui tirar férias com ela na casa da minha tia, que era filha dela, eu ficava no quarto com ela, dormia no mesmo quarto. E toda noite, antes de dormir, toda manhã ao acordar, ela fazia as orações dela. E eu acompanhava. Você acompanhava. Então ela falava e eu repetia, ela falava e eu repetia. Então esse livro para mim traz uma lembrança muito forte da minha avó e do ponto de vista religioso também. Então, e vindo para esse lado religioso, nós temos aqui algum material que diz respeito a um seminarista que quase virou padre, é isso? Quase não digo porque ainda faltavam muitos anos, mas de qualquer maneira... Se tivesse seguido, iria virar um padre. Eu teria me tornado padre aos 28 anos, mais ou menos. E o que você pode falar desta época? Porque nós temos aqui, então esse oratório... Isso aqui deflagrou, foi a partir Foi isso que deflagrou. Rapidamente, o oratório, chama-se Oratório Festivo, é uma tradição da congregação salesiana, que foi criada pelo fundador da congregação, São João Bosco, Sim. no século XIX. E ele reunia as crianças de rua, levava para um determinado local, lá na cidade dele, em Turim, Sim. Que São João Bosco é de Turim, na Itália. E ele reunia essas crianças de rua, dava educação, e tinha a hora da oração, e o divertimento, etc. Isso virou uma tradição na congregação salesiana, que é fundada por São João Bosco. Sim. E toda cidade onde tem salesiano, ou quase todas, tem essa tradição do oratório. Não sei hoje, mas naquela época tinha. Então, na minha cidade, a cidade de Lorena, aliás, era conhecida como a cidade dos 3 S's. Sim. Sapo, salesiano e soldado. Eu convivi muito com sapo andando pelo jardim, etc. Ah, entendi. Salesianos, porque eles têm um quarteirão lá, que tem faculdade, colégio, Sim. etc. E soldado, porque tem um quartel, né, o 5º Regimento de Infantaria. Foi onde eu servi. E meu pai também. Agora, nós temos aqui, do Ginásio São Manuel, seminários são salesiano. Não, salesiano. Salesiano. Seminário salesiano de Lavrinhas. Olha aqui que a gente tem média, olha só, média em doutrina católica já era 9,5. Quer dizer, você tinha essa... Eu acho que eu tinha um pouco... Esse dom. Agora, o que me levou para o seminário? Eu tinha entre 11 e 12 anos. Sim. Foi essa convivência com os salesianos. De tanto conviver com eles, né, quase que diariamente, eu acho que eu criei eu achei que eu tinha vocação para padre. Tinha vocação. Eu tinha vontade de ser um deles. E aí eu pedi para ir para o seminário, meus pais concordaram e eu fui. E foi, a família apoiou. Agora, a gente tem aqui um atestado de comportamento ótimo, com louvor. Mas apesar dele ter... Em alguns momentos... Então, apesar do José Carlos ter um atestado desse, que era de ótimo com louvor, não bastou porque ele foi expulso. Agora, por que foi expulso? Inclusive com uma carta do padre, né? Do padre diretor, padre José Stringari. O seu xará, inclusive, né? José. O senhor José. Ele disse que era bom que, pro bem do José Carlos, que ele fosse viver no seio familiar e fosse estudar melhor a sua vocação. Como é que foi essa história? Isso era nos anos 60, né? Claro. Falando hoje, parece uma bobagem, né? Mas naquele momento, eu me relacionava muito bem não só com os colegas, mas também com os padres. E tinha um comportamento, aí tá ótimo, mas não era o meu comum, não. O comum era regular. Eu gostava muito de falar na hora que era para ficar em silêncio. Tá, meio rebelde. O pior defeito era esse. No mais, eu estudava e brincava e me divertia, enfim. E me dava bem com todo mundo. Mas tinha um padre lá que eu gostava muito dele, mas ele era muito tradicional, Sim. tradicionalista. E ele não gostava muito um pouco da modernidade. Alguns pais de alunos, às vezes, levavam discos dos Beatles, que estavam, né, era a época dos Beatles. Era a época do fervo. Do fervo. E ele não curtia muito isso, ele não gostava disso. Então, às vezes, ele pegava o disco, riscava de fora a fora, aqueles LPs, né? Ai, que judiação! Todas as faixas, e daí, enfim, ficava impraticável tocar. E uma das vezes, uma tarde, nós terminamos uma função na igreja,
E eu fui colocar música, gostava muito de colocar música na hora do recreio. Na vitrola? Na vitrola, antigamente era vitrola, etc. Eu, às vezes, brincava e, às vezes, ia colocar música. Eu sempre tive ligado à música de alguma forma. E aí, e eu fui falar com ele, entendeu? Se eu podia colocar determinadas músicas. Ele disse que não. E aí eu disse, mas quem senão o senhor anda riscando os LPs, os discos, jogando na lata de lixo, entendeu? Aí ele achou que foi uma agressão. Quer dizer, imagina. Você afrontou, né? Ele. Eu com 15 anos, 14, 15 anos, e foi uma afronta para ele. Claro. Eu ter feito essa, digamos assim, insinuação. Você insinuou que ele pudesse ser... E era ele mesmo, ele sabia, todo mundo sabia. O cara que riscava o disco. Mas eu acabei falando e isso não na deu. semana seguinte, eu estava com a cartinha lá em casa de volta. Agora, bom... E, afinal de contas, você voltou para a sua família e foi servir o exército, é isso? Fui. Mas antes aqui... Agora antes, você vamos me lá. Pegou antes dessas... Aqui. Tem duas cartas aí. Verdade. Que são da época que eu estava no seminário, as duas primeiras aí. Verdade. Então, vamos falar dessas cartas aqui. Na época que eu estava no seminário, eu me correspondia com meus pais, minha família, meus irmãos, por carta. Verdade, duas cartas. A gente se via só no final do ano, quando eu tirava férias. Então eu guardei essas cartas. E eu trouxe uma que meu pai me escreveu e uma que a minha mãe me escreveu. E tenho outras lá em casa. Gente, década de 60. Década de 60. O pai dele diz aqui que dia 16 você vai completar mais uma primavera. Creio que não podemos estar juntos. Ele se preocupava, né? Lógico, você estava longe, mas... Mesmo tendo 6 filhos, vocês podem ver isso, gente. A família pode ter muitas pessoas, muitos filhos, mas os pais, né? Eles lembram de cada um. Todos os filhos muito são legal. Importantes. E a mãe está dizendo aqui, tem tido média em matemática, alguma coisa assim? Quer dizer, você não estava legal em matemática. Indo bem. Matemática nunca foi meu forte. Então ela estava preocupada com a minha nota. Muito legal. Começa com, querido filho, saudades. Legal isso. Eu tenho muitas cartas assim guardadas. Aqui a gente tem uma carta do sargento, como você disse, tecendo altos elogios na sua época de exército. O que você lembra da sua época de exército? Então, é engraçado, né? Que em casa nós somos 4 filhos e o único que serviu o exército fui eu. Quer dizer, meu pai serviu, foi para a Segunda Guerra e eu, o mais velho, foi o único que serviu. Os demais não serviram, não por algum motivo específico. Naquela época se dizia excesso de contingente, então eles caíram no excesso, né? E então eles ficaram de fora. E falando de exército, gente, nós temos aqui uma boina do exército, que essa boina foi do seu pai, é isso? Isso. E olha, nós temos mais um objeto curiosíssimo, tenho até medo de pegar, é uma bala de fuzil, gente. É uma munição. É uma munição. Olha, isso é muito... Meu pai guardou essa... Tenho medo de pegar, olha, uma bala de munição. Meu pai guardou essa munição de um fuzil que ele utilizava na Segunda Guerra. Então ele guardou uma como recordação e eu acabei pegando. Olha só. Só que ela não foi detonada ainda. Ela não foi... Nem vai ser. Nem vai ser, a gente já deixa ela aqui do lado. E esse cap, legal, se usava. Uma boina, não sei, cap. É um cap que eles falam, né? Olha só. Mas isso é muito antigo. Um tipo de um boné que é usado não só no exército brasileiro, mas você vê até em exército de outros países. É padrão, mas... É meio padrão. Legal ter isso daqui, é uma lembrança sensacional do seu pai. Agora, nós temos também um objeto aqui sensacional. De quem que foi esse objeto aqui? Esse foi um brinquedo de infância da minha mãe. Que se chama bilboquê. Existe ainda hoje, claro, você encontra. Mas é um brinquedo que é muito antigo. E esse era da minha mãe, quando ela era criança. Não, esse objeto, ele é sensacional, porque ele tem 90 anos, pelo menos. Quando a minha mãe era criança. Né? E ela brincou com isso, devia ter uns 10 anos, por aí. Hoje ela teria 90, mais ou menos, então... Sensacional. Uns 80 anos esse objeto aí. E sua mãe, o que você pode lembrar? Assim, então... aliás, esse objeto aqui acabou ficando comigo, eu pedi para ela para guardar de recordação. É um brinquedo que existe até hoje, né? Você joga e tenta acertar, né? Aqui. Ah, verdade, legal. Você faz um impulso assim, tenta e acertar. Ele encaixa. Aqui, E, aliás, por falar da minha mãe, eu gostaria de destacar uma coisa importante, né? Que
em casa, recebemos boa educação dos nossos pais, etc. Mas eu acho que a minha mãe foi uma figura fundamental na educação dos filhos. Ela esteve o tempo todo junto. Naquela época, não se tinha empregada, né? Eu fico imaginando isso como é uma dona de casa com 5, 6 filhos, 6 depois que nós éramos 6. Sim. Como que ela cuidava de uma família, né? Cuidava da alimentação. Matriarca mesmo, tudo. Cuidava da alimentação, da roupa, da casa. Como é que dava conta de tudo isso? Era uma super mulher, né? Muito mesmo. Eu vejo ela como uma super mulher. E a educação esmerada, acompanhando a gente nos deveres de casa, né? Da escola, e sempre com uniforme impecável, com os nossos cadernos impecáveis, com a nossa conduta. Então eu devo muito a ela, a minha formação, em particular a ela, a minha formação, a minha retidão, porque ela era uma mulher muito digna, muito correta, trabalhadora e exemplar. Eu acho que isso ficou muito gravado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu acho que a nossa formação toda, nós devemos muito a ela. Muito legal. Ao meu pai também, claro, aos avós, etc. Mas ela foi uma figura, um esteio fundamental na nossa vida. Legal isso daí. Eu acho que é importante que isso fique bem claro. E você saiu do Exército e foi fazer o quê no primeiro emprego? Então, eu saindo do Exército, eu comecei logo a trabalhar, na época chamava União de Bancos Brasileiros. Depois, mais tarde, virou Unibanco. Tem um contrato aqui, né, dentro do baú. Isso. Nós temos aqui 2 contratos. O primeiro contrato da União de Bancos Brasileiros, que virou Unibanco. Que virou Unibanco, depois bem mais tarde, mas na época era União de Bancos Brasileiros. Eu comecei como contínuo. Contínuo. Trabalhava fora, né, externo, e depois eu fiquei trabalhando internamente como correntista. Então agora vamos falar de formação acadêmica, porque você foi até professor, né? Lecionei pouco tempo, mas lecionei. Uma época. Foi uma boa experiência. Olha o que nós temos aqui, relíquias totais. De infância nós temos. Olha que legal. Vamos abrir aqui. Uma medalha que foi de que época? O que aconteceu? Quando eu me formei no curso, antigamente se falava curso primário, né? Sim. Hoje seria o final da primeira etapa do ensino fundamental. Sim. Mas naquela época eram os 4 anos primários. Quando eu me formei no primário, eu ganhei essa medalha Honra ao Mérito. Olha, a gente tem aqui diplomas maravilhosos, inclusive um entre eles da década de 60, diploma do primário. E aqui atrás está escrito média 9. Sensacional. Nossa, nem me lembrava disso. Não é? O que você pode falar dessa época aqui? Professor marcou? Alguma professora ou professor? No primário, a gente sempre tinha um professor por ano. Depois, quando você vai para o ginásio, colegial, são vários professores. São vários. Você pode até gravar um ou outro, mas no primário é mais fácil. Eu me lembro da minha professora do primeiro ano primário. Não sei se ela ainda é viva. Dona Áurea. Era excelente professora. Eu devo muito o início da minha formação escolar à Dona Áurea. Que tinha uma paciência toda. Ela era enérgica, muito enérgica, mas ela era muito competente, muito disciplinada. E ela fazia a gente aprender mesmo. Agora, tem um outro aqui que foi do colégio, né, da escola normal. Isso. Isso também na década de 60. Como é que foi nessa época que você estava já saindo do colegial para pensar o que eu vou fazer na vida? Para entrar para essa faculdade de filosofia e letras que você fez? Então, O que você pensou? Eu vou entrar para essa carreira. Então, no início, eu segui até a escolha das minhas irmãs, que normalmente naquela época, as alunas que saíam do ginásio iam fazer o curso normal. Sei. Naquela época, né? E o curso normal, ele já dava uma formação, quer dizer, você saía dali 3 anos como professor primário. E, portanto, eu podia ter uma profissão. Claro, entendo. Como a minha família não tinha muito recurso, eu falei, bom, deixa eu me formar como professor primário e se eu não puder fazer faculdade, eu já começo a trabalhar como professor. Já vai se garantir. Isso. Mas aí eu tive a oportunidade de fazer faculdade de letras. Muito bom. E aí eu entrei e escolhi letras, vários cursos que eram oferecidos, eu escolhi letras e... Você se identificou? Me identifiquei mais. Acho que sempre eu me identifiquei mais com língua portuguesa, com escrever, com ler, eu acho que era mais... Legal. E durante a sua época acadêmica, você criou os jornais, esses jornaizinhos? Esse aqui... não, então...
Lá em Lorena, eu tenho até, eu acho que uma carteirinha aí. Tem. Tá aqui, ó. Então, essa carteirinha é da a minha carteirinha. época da faculdade em Lorena. Tá. Só que eu não me formei em Lorena. Eu também fui expulso. Ah, que novidade! Eu não estava sabendo disso. É a segunda expulsão pela mesma congregação, pelos salesianos. Gente, que maravilha! Mas eu não tenho nada contra os salesianos, eu quero Claro. deixar bem claro. Eles têm ótimos amigos padres e que se formaram, etc. Não tenho nada contra eles, não. Tá. E teve uma época que apareceu um projeto. A gente tem aqui alguma coisa dessa época, é isso aqui? Isso. Surgiu um projeto. É esse daqui. Que até eu tenho aqui o cartaz. Olha que legal, gente. Chico Buarque. Esse projeto se chamava Circuito Universitário. Tá. Então, eram 3 shows que estavam sendo oferecidos para as faculdades. Década de 70, gente, Década né? de 70. Mas E essas publicações aqui Então, foi nessa aí quando época de faculdade? Mas foi a segunda faculdade. Quando eu vim para São Paulo, já em São Paulo, quando eu fiz comunicação social. Ah, que interessante. Eu e uma amiga, a Irani, criamos esse jornal, o Grito, no Grito. E aí, engraçado, tudo podia, né? No Grito você... Agora, esse outro jornalzinho que está aqui na sua mão, esse aqui foi na época que eu lecionei lá em Lorena. Antes de vir para São Paulo, eu lecionei Educação Artística e Língua Portuguesa. E aí eu criei com os colegas lá, uns alunos, um jornalzinho também chamado Xodó. Legal isso. Agora, a gente tem aqui mais objetos. Pode falar aqui, olha, vamos falar desse animalzinho aqui. Você gosta de... Então, na minha casa animais, no interior, olha. sempre nós tivemos um cachorro e tivemos cachorro, né? O primeiro se chamava Piloto, e aí ele sumiu, fugiu. O segundo se chamou Piloto também, o nome que acho que foi meu pai que deu, não me lembro. E depois, o terceiro foi uma cachorrinha, que eu dei o nome, se chamava Laika. E depois que eu vim para São Paulo, já uns anos depois, em 2004, na verdade, eu estou em São Paulo há muito tempo, há uns 30 anos. Sim. Em 2004 eu resolvi ter um cachorrinho no meu apartamento, que se chama Nino, que é a minha paixão, né? Que é a sua paixão. Meu companheiro, lindinho, minha paixão. Nino. E agora a gente tem um outro objeto aqui também curioso. Bom, esse livrinho é da época que meu pai esteve na Segunda Guerra. Ele trouxe vários, sobre várias cidades lá da Itália. E eu acabei pegando esse aí para guardar de lembrança, que é sobre Veneza. Muito legal. São fotos mesmo. de Veneza. Esse é sensacional. Gente, uma colher, de que época essa colher? Então, essa colher era a colher com a qual eu me alimentava quando eu era criança. 64 anos, então você deveria ter 4, tem 60 anos essa colher, seguramente, Não, um ou pouco mais. menos, talvez, quando eu tinha 5, 6 anos eu ainda Então, usava. 60 anos. E a colher que eu usava, porque a gente não podia usar garfo, criança, né? Criança. A mãe não deixava usar garfo. Sensacional. Tem mais aqui, gente, porcelana, também da década de 50, 60. Bom, esse é um açucareiro de um jogo que minha mãe ganhou no casamento, meus pais ganharam, de um jogo de café. Eu ainda tenho o bule, a leiteira e tenho o açucareiro. Eu trouxe o açucareiro. E aí sua tia, que hoje está com 97 minha anos... Minha tia, que é minha madrinha, irmã da minha mãe, que está com 97 anos, ela também tem esse jogo. Tem um gêmeos desse lá. Um pouco mais completa, ela tem algumas peças a mais. Tem aqui, olha só, gente, uma cumbuca. É uma tigelinha, né? Tigelinha. Bem velhinha. Mas eu me lembro, isso daí é importante porque eu me lembro dessa tigela quando eu era criança. E minha avó utilizando, minha avó materna, utilizando isso aí na cozinha. Traz a sua avó para você. Traz a minha avó. Bacana isso. E falar de vó, e falar de idosos, idosas, o que você acha dos idosos no Brasil? O que você acha de como é esse tratamento com os idosos no Brasil? Então, eu acho assim, pelo que a gente pode observar, pelo que a gente ouve, pelos comentários, não só dos idosos mesmo, ao vivo, com os quais a gente encontra na rua, etc., mas mesmo em entrevistas, etc., eles ainda não são tratados com a dignidade que eles mereceriam. Então, eu acho que os idosos estão um pouco esquecidos, né? E aí, muitas vezes, eles não são bem tratados nem por parte do governo, né, na questão da aposentadoria, dos seus direitos da saúde, básicos. Dos seus direitos básicos, eles não têm essa segurança e é um momento que eles precisam mais. E muitas vezes pelas famílias também. Família, isso. As famílias muitas vezes não tratam bem seus idosos, procuram se desfazer deles, quer dizer, como se fossem objetos de utilidade, né? Quer dizer,
Acabou a validade. Acabou a validade, quando era útil, muito bem, agora não é mais. O que poderia melhorar a qualidade de vida dos idosos? É ficar mais dentro da família? Isso pode ser um... Eu acho que o afeto, o carinho da família é fundamental para a saúde física e mental mesmo do idoso. Saúde física e mental, exatamente. Né? Bom, a gente tem um último objeto aqui e foi por causa desse objeto que eu convidei o José Carlos para esse baú, que amei, sensacional, tô amando, que é um livro maravilhoso. Olha só esse livro. Fazendo História, Cutucando a Memória. Isso é muito bom. Então vamos falar desse livro aqui. Como é que surgiu essa ideia? Então, esse livro nasceu, claro, um pouco porque eu sempre estive ligado a livro, desde a infância, de um modo geral, sempre gostei. E também porque fui editor praticamente a vida toda. E li muitos livros e muitas propostas de livros dos outros. E chegou crítica, sua vez, elogio, etc. Aí chegou a minha vez. De repente eu me senti assim, um pouco convidado, né, a ousar escrever alguma coisa. E, aliás, o livro não é sobre a Copa, né? O livro só começa dando um histórico das Copas, rapidamente, dos eventos que ocorreram no Brasil e no mundo, e alguma curiosidade sobre as Copas. São curiosidades. Curiosidades. Né? E depois eu falo sobre a Copa de 2014. Tudo que está sendo prometido, as cidades que vão hospedar os jogos. A capa é sensacional. Amarelo Brasil, assim, geral. Amarelo, azul. A capa do meu azul. amigo Henrique. Muito legal. A editora Texto Novo. Texto Novo. E aí o livro, na verdade, então tem essa introdução sobre as Copas, a Copa de 2014, mas sobretudo fala do Brasil. E aí entra falando na história do Brasil, desde Cabral, claro que tudo muito rapidamente, né? Fala da cultura, da culinária, Tem trechos de música que você tinha me comentado. Isso, o tempo todo eu vou pautando o texto com letras de música. Muito não letra legal. completa, algumas letras que vão lembrando um pouco os momentos, as fases. E quando eu falo da cultura brasileira, eu falo um pouco da história do rádio, da televisão. Muito legal. Do teatro. E depois eu entro pelas culturas que nós chamamos de folclore, que é a cultura popular, pelas regiões, né? E culmino com 2 capítulos que eu acho que são fundamentais, que aliás foram, na verdade, assim, a semente do livro, que é o hino nacional e a bandeira nacional. Então, eu ia te perguntar exatamente isso. Como que no momento assim de grandes manifestações que a gente está tendo, está passando aí o jovem e tudo, como é que é essa questão, né? O Brasil que está acordando, está levantando, tá levantando, empunhando as bandeiras. Os jovens estão embrulhados nas bandeiras. Como é que é isso? Então, exatamente. É impressionante, né? Porque eu escrevi esse livro ano passado. Ele começou a ser pensado em 2010. Eu terminei em outubro do ano passado e foi publicado em maio deste ano. Eu não podia imaginar que, de repente, o Brasil, a população acordasse diante dessas situações que estão sendo colocadas aí na rua. Tudo foi um pouquinho atrás de 20 centavos de passagem de ônibus, mas atrás tinha muita coisa acumulada. Não, 20 centavos foi a gota d'água. Foi a gota Isso d'água. daí foi... E atrás, o grito da rua é por... menos violência, menos corrupção. Melhores condições, melhores condições de cidadania, etc. tudo. E tal. E tudo isso eu falo no meu livro. Porque eu pego, quando eu chego na história mais recente, que eu pego as diretas já e venho falando, e chego até os dias de hoje, falando das nossas carências, a mobilidade urbana, a questão da saúde, a questão da educação, tudo isso eu abordo aí, claro que rapidamente, mas tudo está muito em sintonia com o que está acontecendo nas ruas. E hoje com a internet, com essas mídias, né, ou meios... tudo chega muito rápido. Tudo chega muito rápido, então as pessoas se comunicam, rapidamente elas estão... Aliás, é o que está acontecendo nos países árabes, né? Rapidamente eles se reúnem naquelas praças... Milhões de pessoas. Protestando Agora, esses estádios que estão sendo construídos... o que vai acontecer com essas mega construções? Então, eu coloco é uma aí, questão muito eu coloco séria. até no livro que nós não queremos ver esses estádios virarem elefantes brancos. Olha até porque só. tem o nosso dinheiro aí, né? Exatamente. Foi construído com o nosso dinheiro. Então, nós queremos que esses estádios se tornem locais de eventos, de grandes eventos, né?
e não fiquem abandonados. Abandonados, exatamente. Como acontece em alguns outros países. Agora, bom, para quem está interessado nesse livro bem bacana, como a gente está falando aqui, ele tem um vasto repertório de assuntos aqui que vale a pena você conhecer. Você pode encontrar na Livraria Saraiva, na Cultura e em outras, nas melhores livrarias aí. É da editora Novo Texto. Se quiser mais alguma informação do autor, entre em contato no e-mail jcarloscastro49@gmail.com ou então na página do livro do Facebook, Fazendo História Cutucando a Memória, que está sensacional tudo isso. E agora a gente está chegando ao final. Eu queria de você, José Carlos, uma palavra para a nossa campanha Ame, Ampare e Respeite os Idosos. Queria que você olhasse para a sua lente ali e desse uma mensagem para nós, para essa campanha. Então eu acho que a afetividade é uma das coisas mais importantes que nós temos na nossa vida. Desde a infância, desde o nosso nascimento, até o final da nossa vida. Seja na juventude, seja já na idade adulta, ou seja já bem velhinho. Sempre a afetividade é fundamental. É importante que nós cuidemos dos nossos idosos, dos nossos pais, dos nossos avós, porque um dia nós também vamos ser idosos, sem dúvida alguma. Agora, precisamos cuidar porque é uma questão de dignidade, é uma questão diria mesmo, de civilidade, de convivência humana, né? Aqueles que cuidaram de nós no passado, agora precisam do nosso cuidado. E nós temos, então, que dar esse afeto, esse cuidado, preferencialmente em casa, porque é onde eles podem conviver com a família, receber o afeto direto. Eventualmente, às vezes, o idoso precisa ser colocado numa casa de repouso ou numa instituição específica, por um motivo específico também, mas não pode ser esquecido jamais. Então, ele precisa ser visitado, ele precisa continuar recebendo o carinho dos filhos, dos netos, dos familiares, porque isso também ajuda numa vida saudável. Eles não podem ser abandonados como se fosse um objeto que você não quer mais cuidar, não quer mais brincar, não quer mais ter com você. Bom, esse aqui é meu. Graças a Deus, né? Isso que é a vantagem de apresentar um programa, é ganhar livro aí, olha, dos entrevistados. Maravilhoso, vou ler com todo prazer. E, aliás, eu quero te presentear também com o livro Objetos e Memórias, né? Gostaria de te entregar, já está autografado. Eu quero que você acompanhe também esse projeto, que é bem bacana. Muito legal. Muito obrigado. Um belo livro, hein? Legal. Chegou ao final. Obrigado, José Carlos, foi maravilhoso. Eu que agradeço a oportunidade e desejo sucesso para vocês aí Muito bom. No trabalho de vocês. Muito obrigada. E agora, gente, beijo, amei. Tchau. Obrigada.